Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário comigo, professor Luiz Adriano, nessa segunda semana da nossa disciplina sob modalidade virtual. Para mim é um grande prazer novamente estar com vocês. Espero que vocês tenham compreendido a matéria da aula passada. Tentei ser o mais simples e claro possível e da mesma maneira nós continuaremos hoje, com o plus que vocês terão durante essa semana a nossa primeira avaliação. Eu sei que muitos de vocês questionaram a possibilidade de aplicação de apenas uma avaliação, mas como o conteúdo ele é bastante extenso, né, ele tem bastante questões específicas, eu acredito que fracionar facilite um pouco a fixação, o entendimento e a compreensão de vocês. Não se preocupem porque vocês terão bastante tempo para responder a nossa avaliação, tá bom? Ainda mais agora que nós teremos um recesso, né? Durante as 2 próximas semanas, tá bom? Antes de entrar na nossa matéria de hoje, eu gostaria de apresentar para os senhores uma nova obra, da qual eu tive o prazer de participar da construção, que é esse novo livro aqui, denominado Relatos da Quarentena, Contos e Poemas durante a Pandemia. Esse livro é fruto da pandemia, tá? Não é uma obra minha, é uma obra que eu participei da construção. Eu tenho alguns poemas inclusos nela, mas é uma sugestão, né, da editora Autografia, onde diversos autores do Brasil puderam se reunir, cada um fornecendo 1, 2 poemas ou contos relacionados à quarentena, e aí somos mais de uma centena, né? Aqui a gente vê a quantidade de autores e aqui a outra quantidade. E eu estou aqui, né, bem aqui, junto com os colegas aqui do Brasil inteiro. Todos os estados do Brasil têm autores aqui. E é um livro bem interessante porque ele traz, né, relatos da quarentena através de contos e poemas. Eu escrevi 2 poemas e estão aqui dentro, tá? Então, caso você deseje adquirir, é da editora Autografia, tá custando acho que 40 e alguma coisa, mas é um livro bem interessante, tá? Só pesquisar na editora Autografia e na Amazon, na Marketplace, que você vai encontrar para comprar, tá bom? Então fica aí a minha dica de leitura pro fim do ano, tá? Caso vocês queiram. Em relação aos meus poemas em si, eles têm, apesar de serem poemas, né, eles têm um cunho político, né, e até mesmo filosófico, eu acredito, né, mas lendo eles dá para identificar esse cunho político e filosófico. Então fica a minha sugestão para vocês em relação a essa nova obra da qual eu tive a grande honra e o grande prazer de participar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os princípios informadores do direito previdenciário, os quais eu já apresentei para os senhores através da matéria escrita da aula passada. Não foi falado no vídeo, mas está na matéria escrita. E também eu quero apresentar para vocês o sistema de benefícios. Nós não vamos entrar ainda nos benefícios, que será numa próxima aula, mas eu quero apresentar esse sistema de benefícios para vocês. Então a nossa matéria de hoje, a nossa aula, ela é bastante simples, tá? Porque vocês já receberam aí o material dos princípios. Princípios, como o próprio nome diz, é o início, a origem, né? O começo. É o primeiro start, o primeiro ponto de iniciação, de construção ou de manifestação de alguma coisa. Os princípios do direito previdenciário são justamente os indícios de manifestação do direito previdenciário que foram resumidos e foram instrumentalizados através das normas de direito previdenciário que nós temos no Brasil hoje, tá? Então, os princípios norteadores do direito previdenciário, eles foram o construto necessário, né, para que o direito previdenciário fosse estruturado. Miguel Reale diz que princípios são justamente os construtos do direito, ou seja, são o elemento formador, a estrutura, a pedra fundamental sob a qual se alicerça toda a construção do direito, né? Então, os princípios do direito previdenciário são justamente esse construto de norma, né? A partir dali, o legislador constituinte pôde observar e pôde desenvolver, né, as normas positivadas que nós possuímos hoje no Brasil em relação ao direito previdenciário, tá bom?
E em relação a esses princípios, é importante destacar também que o Brasil viveu, né, e ainda está vivendo, os resultados do pós-positivismo jurídico. E o que é isso? Nós passamos primeiro pelo justpositivismo, né, onde o direito era aquela manifestação da intenção do fazer o bem ou daquilo que se tem como moral e ético ou apenas como correto, tá? O direito passou por esse momento. Depois nós passamos pelo positivismo, que era justamente o momento de máxima valorização da norma escrita, ou seja, só vale aquilo que de fato está escrito, positivado. Isso é o positivismo. E hoje nós vivemos um pós-positivismo jurídico, onde procura-se observar no processo de interpretação das normas um pouco além daquilo que está escrito, caminhar um pouco adiante daquilo que está posto. Isso é o pós-positivismo. E é fruto do pós-positivismo a possibilidade de elasticidade ou de adequação no processo interpretativo da norma para se alcançar o melhor resultado possível de acordo com a intenção daquela norma, daqueles princípios que nortearam a norma. Nesse sentido, os princípios eles passaram a possuir um caráter muito mais do que meramente informativos, porque princípios são fontes do direito. Nós aprendemos isso lá, né, na introdução ao estudo do direito. Princípios são fontes, assim como as outras fontes, né? Constituição Federal, leis, decretos, enfim. E os princípios estão lá embaixo, né, junto com os costumes. Mas esses princípios eles passaram a possuir um status que elevou, né, os princípios a um patamar praticamente aí de norma também. Então os princípios deixaram de ter um caráter meramente informativo, passando a ter um caráter vinculante normativo. Ou seja, é necessário analisar e entender esses princípios sempre que forem promover algum tipo de controle de constitucionalidade ou de interpretação de norma infraconstitucional. Então, nesse sentido, estudar os princípios, compreender os princípios é extremamente importante para nós no direito previdenciário. Por isso eu quero apresentar para vocês aqui de forma mais específica e esmiuçada os princípios do direito previdenciário. Vamos começar então pelo princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, tá? Nós estamos falando, né, quando a gente fala de universalidade da cobertura e do atendimento, nós precisamos pensar na visão macro, tá? Não na visão específica da Previdência, mas na visão macro da Seguridade Social. A Seguridade Social deve promover para todos os seus usuários, para todos os cidadãos, a possibilidade ou, no mínimo, a intenção de universalidade de cobertura e de atendimento. O que é isso? A Seguridade Social no Brasil é para todos. Universalidade da cobertura e do atendimento. Ela deve atender a todos os necessitados, tá? Dentro dessa ideia de universalidade de cobertura, a gente tem as subdivisões da Seguridade que promovem justamente essa readequação e essa filtragem, né, no processo de fornecimento desses produtos e serviços e benefícios aos cidadãos. Então, como que ela pratica a universalidade da cobertura? Né? Como que ela atende a todos, ou pelo menos tenta atender a todos? Subdividindo através da previdência, da assistência e da saúde. E aí nós temos que a previdência ela é específica, né? Ela é para quem contribui, ela faz parte de um sistema contributivo. Mas a assistência não. Então, é como se a Seguridade Social quisesse segurar tudo que está nessa mão. Para isso, ela possui vários dedos. Esse dedo é a Previdência, esses outros dois aqui esses dois são a Previdência, esses dois são a Saúde e esse é a Assistência. Então, todos juntos seguram, né? Todos juntos conseguem manter, né? Por exemplo, esse telefone aqui na mão. Esse telefone é o cidadão e eu quero segurá-lo. Esse segurá-lo é a universalidade da cobertura. Para isso eu tenho todas essas garras, essas estruturas, tá? Né? Claro, aqueles que não se enquadram na previdência se enquadrarão na assistência, tá? E a saúde que é para todos, independente
de contribuição ou não, faz parte de um sistema público, né? Então, no Brasil, qualquer milionário, qualquer estrangeiro em território nacional que precise também poderá utilizar dos serviços de saúde, tá? Esse princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, ele busca conferir essa abrangência, tá? Possível em todos os sentidos da Seguridade Social no Brasil. O segundo princípio norteador do direito previdenciário no Brasil é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Professor, mas precisa de um princípio disso? Precisa. Por quê? Até pouco tempo que a gente viu que havia divergência ou diferença no valor dos benefícios prestados e até mesmo nos serviços prestados entre a zona urbana e a zona rural. A zona urbana acaba sendo beneficiada por alguns serviços, como por exemplo de saúde, né? A zona rural, poucos municípios possuem um sistema integrador, né, que promove a saúde de forma mais eficaz, assim como na zona urbana, para a sua zona rural. Apesar de hoje haverem regras de obrigatoriedade dos médicos se deslocarem até a zona rural, né, o que antes não tinha. Assistente social que vai na zona rural, antes não tinha isso. Antes nem estudava-se, né? Não se preocupava nem em fornecer transporte para as crianças, insalubridade no trabalho, saneamento básico, enfim, né? E a zona rural, em virtude da natureza do serviço prestado, né? E isso se manifesta ainda hoje na concessão de benefício de aposentadoria rural. Os requisitos são diferentes da urbana e não necessariamente é necessário que haja contribuição, mas sim a comprovação do desenvolvimento da atividade rural por um período de tempo específico, né? Isso fazia com que houvesse diferença nos serviços e prestações prestadas entre a zona urbana e a zona rural. E isso tudo foi superado através do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios. Quem ganha salário mínimo é salário mínimo para a zona urbana e para a zona rural. Fator previdenciário utilizado para cálculo, né, com as suas regras e exceções, mas de forma geral é igual para todo mundo, tá bom? Então esse princípio 2 da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados à população das zonas urbanas e rurais, ele busca justamente isso, tá bom? O terceiro princípio, ele é bastante interessante, ele é o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Esse princípio é um princípio regulamentador ou limitador ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Por quê? Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes. Pretende-se, através do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento e através da previsão constitucional da Seguridade Social, lá, né, na Constituição Federal, pretende-se atender a todos, mas nós não temos recursos infinitos. Os recursos são finitos, limitados. Há uma base orçamentária, né, para aplicação e destinação de valores resumidos, né, valores que têm limite, para esse tipo de serviço de assistência, previdência e saúde, ou seja, para a Seguridade Social no Brasil. A gente vai ver que existem várias formas de arrecadação e de sustentação da Seguridade Social no Brasil. Porém, mesmo com essas diversas formas, há limitação de recursos. E essa limitação de recursos, ela ela é filtrada ou ela é melhor potencializada através do princípio da seletividade e distributividade da prestação e dos benefícios. Professor, mas não tem que ser universal? Não tem que tratar todo mundo igual? De fato. Porém, a seletividade e distributividade funciona como câmaras de filtragem e direcionamento para potencializar esse serviço. Então, por isso que há essa divergência, né, essa variação de serviços e benefícios prestados de acordo com o tipo de enquadramento da pessoa. Então, uma pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada, por exemplo, ela não tem direito a receber um salário maternidade.
entende? Ou, se ela ficar doente, ela não vai receber um auxílio-doença, porque ela não se enquadra, né, pelo princípio da seletividade, ela não se enquadra nas características necessárias, nos requisitos necessários para a concessão do auxílio-doença. Todavia, se ela não possui condições mínimas de subsistência e através de uma seleção e de uma distribuição, de uma filtragem que é realizada, né, pela assistência social, ficar constatado que ela não possui sequer o mínimo necessário para a sua subsistência, ela vai se enquadrar lá na assistência social, entende? Então a seletividade, distributividade é o seguinte: nós vamos tentar atender a todos, mas nós vamos organizar esse atendimento. Nessa organização, muita gente não consegue alcançar o benefício, muita gente não consegue alcançar o serviço, infelizmente é dessa forma, tá? Então esse princípio funciona como um limitador. Um exemplo disso também, né, da seletividade e distributividade, é para tentar maximizar a utilização dos recursos. Por exemplo, há necessidade de colocação de uma prótese, né, para um jovem que se acidentou. O SUS é obrigado a fornecer todo o tratamento necessário, né, para essa pessoa. Ele vai fornecer o remédio, ele vai fornecer o médico, a unidade de tratamento, se precisar fazer a cirurgia, né, e, por exemplo, nesse caso aí, a amputação e o pós-operatório. E ainda tem uma recuperação, ele precisa de uma prótese, né, e o SUS vai fornecer essa prótese. Todavia, existem, por exemplo, dois tipos de prótese. Uma ultra moderna, que custa, por exemplo, 30 mil reais, que é uma prótese inteligente, que facilita, que é mais leve, facilita a mobilidade, a recuperação, facilita a adequação do cidadão a ela, enfim. E tem uma prótese comum, mais barata, que é uma prótese que atende ao mínimo necessário, que custa 10 mil reais. Se for comprada uma prótese de 30 mil, provavelmente duas pessoas que poderiam receber a prótese mais barata não vão receber, porque a destinação do recurso finito foi para uma prótese mais cara. Então, por esse princípio de seletividade e distributividade, tenta-se fazer o quê? Direcionar. Nós não vamos comprar mais caro, nós vamos comprar 3 das mais em conta e que são suficientes para que assim seja direcionado, né, a maximização da utilização dos recursos e mais cidadãos sejam atendidos. Então esse é o princípio da seletividade e distributividade, tá bom?